Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora, autora do blog Vive o que Você É, praticante certificada de EFT há 10 anos, que uso para mim e para os meus clientes todo esse período. Muito contente de poder estar aqui. Tem tanto para comemorar, tantas coisas para contar, tantas novidades. O nosso tema da live hoje é como usar FT para melhorar os relacionamentos, para ter relacionamentos mais nutritivos, mais afetivos, mais saudáveis. Tá? E tem tantas novidades para contar. Esse é o mês que o meu blog faz 10 anos. Essa foi a semana do desafio do WhatsApp que se encerrou ontem e que ainda tem o sorteio hoje, né, para as participantes, né, foram 30 mulheres que se dedicaram a ter seus relacionamentos transformados por desejo próprio, e eu fico muito contente de poder ter sido esse agente de transformação, tá? Propiciar 7 ferramentas em 7 dias. Ainda houve as atividades pelo Zoom, tá? Nós fizemos 3 atividades pelo Zoom, tá? E todas puderam ter a oportunidade não só de se perceber, mas como ter um plano de ação para transformar seus resultados. Fico muito contente e pela participação, pelos resultados, pelas histórias tocantes, para quem realmente quer, né, ter outro resultado nos relacionamentos, precisa começar. Eu distribuí 7 ferramentas, uma por dia, para que todas pudessem ter melhores resultados, para que todas pudessem chegar nos seus objetivos com maior clareza, com maior percepção e validar o ano de 2020, porque 2020 precisa ser validado, né? Se você não tem questões com os relacionamentos, validar nas questões financeiras, validar nas questões da saúde física, mental, emocional, tá? Eu sempre digo que tudo é relacionamento, como você se relaciona com outras pessoas, como você se relaciona consigo, como você se relaciona com o seu corpo, como você se relaciona com as finanças, como você se relaciona no seu trabalho, tudo é relacionamento, e eu fico muito contente em poder estar aqui, em poder esclarecer mais, né, as participantes e claro, tudo isso regado a muito compartilhamento, muito insight, muita percepção. Então eu me lembro 10 anos atrás, que é o mês do aniversário do blog agora, quando eu acordei aquele dia, eu decidi que eu ia começar a compartilhar com as pessoas o que eu já sabia, o que eu já entendia, ferramentas que eu tinha. Isso que eu estava no início da FT, meu uso de FT foi maio de 2010, quando eu comecei a usar sistematicamente, e era agosto, né? Então foi uma das libertações emocionais que eu tive com os DFT, que na época eu nem computei, mas hoje eu percebo, assim, olhando para trás, o que mudou, tá? Desde do dia que eu comecei a fazer cursos, me instrumentalizar, cuidar de mim, né? Me aperfeiçoar, e isso já tem mais de 30 anos. O que mudou foram as práticas de EFT em 2010. Em maio, a partir de maio de 2010, comecei usando uma bursite, mas tinha todas as causas emocionais por trás. Então, eu fico muito contente, assim, que eu pude sistematizar essas ferramentas e passar para essas 30 mulheres, né, que realmente estavam querendo transformação, estavam querendo resultados, né? Falei do blog, falei dos 7 dias desafio no WhatsApp para relacionamentos top no início, que encerrou, tá? E ainda vai ter o sorteio, então a terceira coisa que eu tenho para falar vai ser no fim desta live, tá? Tem outra live amanhã, às 8h15 da noite, pode acompanhar pelo meu Insta, que é NaraEFT, ou pode acompanhar pelo @terapeutasbr, que é Terapeutas do Brasil, é uma editora, né? Por ela que eu vou fazer, tá quase pronto meu segundo livro, fala sobre propósito e significado. E vai ser essa entrevista pelo Insta às 20h15. Depois, no sábado, tem entrevista no meu Insta. Eu vou entrevistar o professor Odair Dias, especialista, terapeuta holístico, especialista, professor, especialista num monte de áreas. Nós vamos falar sobre trocas de papéis dos relacionamentos,
quais são as consequências e como detectá-las. Então vai ser uma entrevista muito bacana, ele que é uma pessoa especial, um professor excelente e uma pessoa praticante EFT também, tá? Já há alguns anos. E tem tudo isso, vai ser às 16 horas no sábado, ok? Então tem essa nossa live que está acontecendo hoje, a live é amanhã às 20h15 pelo Insta, na área FT, e sábado pelo Insta, 16 horas na área FT, vocês podem assistir, né? Podem fazer também perguntas ao vivo, tá? E fiquem à vontade. Então, assim, eu fico muito contente de poder estar aqui, depois que eu já contei todas as novidades, né? Eu tenho aqui algumas questões que já foram me enviadas pelo WhatsApp, né? Para eu poder responder aqui ao vivo. Porque o grupo foi bem movimentado no sentido do pessoal, além de estar comprometido com as ferramentas, percebeu as transformações, então vieram muitas perguntas. Claro que 7 dias a gente não resolve todos os conflitos existenciais, conflitos relacionais, não tem como resolver tudo. Então, tem essa possibilidade de vir, de participar, né? E ter a vida transformada, porque são 7 ferramentas para a vida inteira, a pessoa pode continuar usando. Então, elas ficaram com os áudios, com os materiais escritos, ficaram também com os resultados, tá? E ficar com um plano de ação para usar depois, que isso é uma coisa muito importante a gente saber. Então, agora terminei esses 7 dias, faço o quê, né? Então, eles ficaram com um plano de ação, tá? E agora precisam, tá? Fazer a parte delas, né? Essa coisa do reempoderamento, de ser o protagonista da própria história, né? E que a gente vai e se joga de cabeça no que é melhor pra gente. Porque se jogar de cabeça no que é ruim, desconfortável, a gente já tá super acostumado, né? O ser humano tá super acostumado. Às vezes se joga de cabeça, se arrebenta, se quebra e depois cria o trauma e não quer tentar mais nada. Só que hoje tem instrumentos, tem ferramentas, tem possibilidades. Antigamente não tinha nada, né? Antigamente o que as pessoas faziam? Elas iam tentando, né? E iam se arrebentando, criando traumas que passavam de geração em geração, que dificultavam muitas coisas, né? Então, assim, dentro de uma das perguntas que veio aqui, eu tô lendo a pergunta aqui no material que eu tenho preparado para vocês, tá? Como fazer EFT para conflitos que não saem da cabeça? Tá? Por exemplo, você não tá com a pessoa mais ali com você, mas a sua cabeça fica 1000 por hora falando, tá? Dizendo coisas, às vezes respondendo do nada para aquela pessoa, né? Ou às vezes aterrissa aquele pensamento, né? Como fazer EFT para essas questões? Porque qual é o problema de ter esses diálogos mentais? É todo o desconforto que você sente e a vibração que você emite para o universo. Então, quando você tem esses diálogos mentais, você acaba tendo dificuldades de ter foco no que você quer, de ter energia para trazer para você facilmente o que você quer, tá? E começa que não tem paz, né? O ponto de partida é a ausência de paz. Tá? Na presença da paz é que a gente sente resultados. Okay? Então, como é que a gente faz então a EFT? Tem uma técnica que eu gosto muito, que é a técnica do palquinho, que basicamente a gente coloca a pessoa na frente e diz todas as barbaridades. Por exemplo, todas as coisas que estão engasgadas, tudo que você gostaria de dizer, mas nunca pôde dizer por questões emocionais, por questões de afetividade, por questões para não passar por louco, por saber que o outro não vai mudar, né? Então você imagina, a primeira coisa, você fecha os olhos, imagina a pessoa na sua frente e diz para ela uma das tantas coisas que gostaria de dizer. Por exemplo, você não tem consideração, você é uma pessoa má, você me feriu e nunca se desculpou. Como você ousa? Então dá para fazer uma sequência como essa. Lembre-se que a EFT, nós já vamos fazer uma sequência de EFT com essa temática, tá? Lembre-se que a EFT, mesmo que não seja seu objetivo, vai gerar resultado mesmo assim. Então façam junto comigo.
Então, vocês podem ir já direto nos pontos, porque vocês vão estar com a visualização da pessoa na frente, né? E direto nos pontos, vocês podem dizer o seguinte: você não teve consideração quando errou comigo. Foi mal, foi frio e calculista, foi egoísta só pensando em você. Não pensou na dor que ia gerar em alguém. Só pensou no que realmente queria. Não respeitou meus limites. Não me deu paz. Me atormentou. Me tirou do sério. Me deixou me sentindo triste e infeliz. Por que nunca se desculpou? Por que nunca se retratou? Por que nunca me respeitou? Eu olho para você e não me sinto bem. Doeu demais o que você fez. Respira fundo e solta. Então é importante que você olhe novamente essa questão, a fisionomia da pessoa, como ela reagiu. E eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube que fala especificamente sobre essa técnica. Se entrar no YouTube e digitar técnica do palquinho, vai ser um dos primeiros resultados em todo o YouTube. Mas se quiserem, já dentro do meu canal do YouTube, que é Nara Muller com 2 L's, Nara Muller com 2 L's, vocês vão lá e digitem técnica do palquinho e vocês encontrarão o resultado e vão poder praticar. Tem tanto a técnica do palquinho e tem também um segundo vídeo, como aplicar a técnica do palquinho, onde eu passo mais detalhes também, ok? E aí vem uma pergunta relacionada, tá? Mas aí até quando eu faço a técnica do palquinho? Tá? A técnica do palquinho deve ser repetida até que a fisionomia da pessoa esteja não só de arrependimento, mas como você aceitando o arrependimento, aceitando que aquele arrependimento é verdadeiro e que pode ser aceito, ok? Esses são os parâmetros. Então, assim, se essa pessoa sair pela porta não tá valendo, significa que ela tá fugindo e você acha injusto ainda. Se ela continuar com a mesma cara, ou cara de paisagem, a famosa cara de paisagem, não tá nem aí porque tu tá dizendo, continua fazendo, porque isso vai expressar, você vai poder expressar sua indignação com maior intensidade. Porque quem ela pensa que é para agir desta maneira, ok? E aí você vai, conforme a fisionomia da pessoa vai mudando, com o que você vai dizendo para ela, você vai fazendo as novas sequências de FT, demonstrando o que está sentindo, ok? O que está sentindo, o que está passando na sua cabeça, os diálogos mentais, tá? Tudo isso caracterizado nessa técnica do palquinho. Tá? Essa técnica eu gosto muito, que a gente pode lavar roupa suja emocional. Gosto muito dessa técnica. Depois a outra pergunta que me fizeram, que eu anotei, que eu trouxe para hoje. Como fazer FT para trauma sem sentir a dor do trauma de novo? Porque muitas pessoas, o trauma nos relacionamentos principalmente, né? Pode ser também trauma de acidentes, pode ser trauma de grandes perdas, ok? Pode ser trauma de ruptura de relacionamentos, tá? Pode ser todas as formas de trauma, assim, de eventos pequenos, grandes, abusos. Então você faz o quê? Você usa a técnica da cena de cinema para começar. Em vez de você ir usando a técnica da carta desabafo, que aí você,
para escrever, você entra na história e conta como se estivesse contando para uma pessoa que você desconhece, que você conhece, que é de sua confiança, mas não conhece a história. A técnica da cena de cinema já é um distanciamento do evento, em que você vai estar sentado numa sala, vai imaginar na sua frente uma superfície de projeção, como uma tela, tá? E naquela tela vai estar passando o filme da história do trauma. E aí, para começar de forma mais superficial, as pessoas normalmente usam esta técnica somente olhando para a imagem fixamente dessa projeção, desse evento traumático, sem dizer nada, batendo nos pontos e respirando, ok? Só bate nos pontos e respira. Se perder a imagem, é só focar nela de novo, porque ela não vai se desmanchar assim facilmente. Nenhum trauma é tão fácil assim de se desmanchar, ou já teria se desmanchado anteriormente, não precisaria 2 toques. Tá? Então, quando a pessoa começa a fazer EFT e a cena sumir, significa que tem que focar nela de novo e continuar batendo nos pontos e respirando. Por que respiração? Respiração também é nutrição e ajuda você a manter o foco, ok? Então, essa é a primeira maneira de usar a técnica da cena de cinema, que eu gosto bastante. E a segunda versão da técnica da cena de cinema, ela é um pouquinho mais completa, quando a pessoa está um pouco mais centrada, que ela tem condições de falar alguma coisa, porque às vezes nos atendimentos a pessoa vem e ela não consegue falar, ela não consegue dizer nada. Eu lembro uma cliente minha, muito minha amiga, ela teve o filho, ela teve a perda do filho num tiroteio policial. O menino estava envolvido com os bandidos, né, infelizmente, e ela perdeu aquele único filho que ela tinha com, não sei se 18 ou 21 anos de idade, acho que foi 18. Quando ela veio fazer atendimento comigo, ele teria 21. E aí eu lembro que eu disse assim, você achou completamente inapropriada a reação das pessoas que atiraram. Quando ela fez assim com a cabeça, ela começou a chorar. E aí nós fizemos só a respiração e toque nos pontos. Quando a pessoa está muito emotiva, tá? Pode começar com a respiração e toque nos pontos, depois pode projetar a imagem do evento quando recebeu a notícia, a imagem do evento quando se esteve presente, assistiu a questão toda, né? Pode ser também, então, nesse momento, o toque com a respiração focando na cena. E depois a última maneira de fazer que eu gosto muito é essa que a gente, além de olhar a cena, a gente vai caracterizá-la batendo nos pontos. Por exemplo, essa cena projetada nessa tela, esse grande trauma projetado nessa tela, é essa vivência ruim projetada nessa tela, essa experiência infeliz projetada nessa tela, essa grande tristeza projetada nessa tela, toda essa dor e a imagem nessa tela, o sofrimento expresso nessa tela. E aí quando a pessoa, né, estiver um pouco mais relaxada, pode começar dizendo o seguinte: o que eu vejo nessa tela foi intenso, muito forte para mim. Não gostei dessa visão. E aí começa a contar o que está vendo na tela. Por exemplo, se está vendo detalhes, que detalhes está vendo na tela? Tem movimento na tela, né? Essa cena que se movimenta. Depois que a pessoa já fez umas 3 ou 4 sequências de EFT, é muito importante, né, para essa questão da tela da cena de cinema, e a cena de cinema projetada nessa tela, né? É muito importante
que a pessoa diga qual é a coisa que mais chocou no acontecimento para ela. E aí você vai aos pouquinhos entrando no assunto, né? Mas se pergunte, o que mais me chocou no que aconteceu? Foi a história não ter sido prevista? Foi uma perda súbita? Foi uma questão inaceitável? Foi a fala da pessoa tal? Né? Foi a atitude que ela teve? Foi o desprezo? Aí você vai falar exatamente essa questão, ok? Então, é muito importante. A técnica da cena de cinema ela é maravilhosa. Eu lembro quando teve o meu assalto, foi no início de 2010, né? Eu fui assaltada. E aí eu não sabia EFT, isso foi janeiro de 2010. Quando foi maio, depois que eu comecei a fazer a EFT para as questões da minha bursite, as questões emocionais que vieram de memórias, né? E eu lembro que eu ainda tinha a sensação que quando passava uma moto, parecia que ia acontecer tudo de novo, porque foram dois numa moto. E aí eu tinha a sensação que a moto estava freando e ia começar tudo de novo. Então eu comecei a fazer a técnica da cena de cinema pro que eu passei, né, durante o assalto. Então eu projetei, em vez de eu ficar vivendo a história, eu projetei na tela e eu tocava nos pontos e observava. Okay? Tocava nos pontos e observava, tocava nos pontos e observava. Tá? Para quem passou por abusos e quer começar a fazer EFT, a técnica da cena de cinema só observa e respira. Observa, respira e toca nos pontos. Observa, respira e toca nos pontos. Tudo isso ao mesmo tempo, focado, como se tivesse uma tela na frente. Você pode fazer de olhos abertos ou olhos fechados. Eu consigo visualizar de olhos abertos, tem pessoas que só conseguem visualizar de olhos fechados, tá? Uma pergunta também que o pessoal me falou, puxa, Nara, tu usa um monte de métodos que uso visualização e eu não consigo visualizar, o que que eu vou fazer? Tá? Você então vai precisar fazer EFT para justamente essa questão, como te incomoda ser diferente dessas pessoas que visualizam e você não. E o próximo passo é treinar, ok? Por exemplo, difícil para mim visualizar, nunca fui boa em visualizar. Eu não tenho essa capacidade, eu acho. Não nasci com o poder de visualizar. Acho que não tenho como visualizar. O que resta dessa minha dificuldade em visualizar? O que resta dessa minha falta de capacidade de visualizar? O que resta da minha falta de visualização? Respira fundo e solta. Mesmo que eu tenha essa dificuldade em visualizar, eu escolho me permitir treinar. Mesmo que pareça que eu não consiga visualizar, eu escolho me dar a chance de treinar. Mesmo que visualizar pareça muito difícil, eu me dou essa chance de treinar. Eu posso ampliar minhas capacidades se eu treinar. Eu aceito ampliar minhas capacidades treinando. Respira fundo e solta. E aí tem uma técnica que eu gosto, que é a técnica que tu observa algum objeto por 30 segundos, depois fecha os olhos e percebe o objeto, ok? De olhos fechados, que você ainda tem da imagem. E você vai se dando a chance de treinar, né? Você vai com paciência, cada um tem seu ritmo. Um dos motivos que as pessoas não visualizam é por causa dos traumas, e porque daí é melhor bloquear para não ver as questões. E é muito importante a visualização, porque com ela
é que a gente faz as programações, porque você visualiza algo, tem uma sensação, e essa sensação boa que você tem sobre a visualização que você projetou, que você planejou, vai emitir essa sensação para o universo e o universo vai te retornar. Então, quem diz que visualizar é completo, não, é visualizar e sentir o bem-estar da visualização. Então, quando a pessoa chega e diz assim para mim, Nália, eu não consigo visualizar, deve ter algo errado comigo, deve ter algum bloqueio na malha energética, mas aí você vai precisar ter paciência e se permitindo visualizar. Trabalhe nos seus traumas que você vai conseguir fazer isso, sejam eles relacionais em qualquer nível, ok? Então, assim, eu fico muito contente de poder estar aqui, nosso tempo está quase acabando, então eu quero fazer o sorteio, Então aqui eu tenho, vamos ver qual é a primeira coisa que eu sorteei aqui. Eu sorteei a Manu Cadorim, tá? E a Manu ganhou 20 vídeos para relacionamentos, tá? Com EFT. São 20 vídeos exclusivos, um pacote que não tá dentro das minhas lives abertas, né? Nem dentro dos meus vídeos abertos, não é um material gratuito, ok? Então, parabéns, parabéns, parabéns. E vamos a mais um sorteio aqui, a mentoria em grupo, que é um grupo fechado que vai ter depois desses 7 dias de WhatsApp. Eu vou fazer essa mentoria fechada só com as participantes do desafio. Então, a mentoria em grupo, quem ganhou foi Vanessa Lima! Fico muito contente, elas cumpriram as regras, querem fazer postagens diárias dos insights durante os 7 dias do desafio pelo WhatsApp, né? Parabéns tanto a Vanessa Lima e a Manu Cadorim, tá? Fico muito contente em ter podido ter esses momentos incríveis e reveladores com essas 30 mulheres. E fica aqui meu agradecimento pelo interesse em protagonizar suas próprias histórias. Então amanhã tem live pela Terapeutas do Brasil, Terapeutas BR, @terapeutasbr no Instagram. Vou falar sobre propósito e escrita de livros. E sábado, 16 horas pelo meu Insta, tem a live com o professor e terapeuta Odair Dias. Ele é de Rio Grande do Norte, Natal, maravilhoso, terapeuta holístico, praticante de EFT há muito tempo, tá? Ele já praticou EFT comigo também, uma pessoa maravilhosa, vocês vão adorar. Nós vamos falar sobre papéis trocados nos relacionamentos, né? Quando a gente era para ser, por exemplo, filha e a gente tá agindo como mãe, quais são as consequências, né? E entre todos outros papéis que podem ser trocados. E como detectar isso, ok? Que é o grande pulo do gato, né? Eu tenho passado aqui e no Insta ferramentas para que vocês todos, que meu público é praticamente 100% feminino, para que vocês todas possam ter resultados por ferramentas de autopercepção, sabendo onde se está, pode ter planos para saber como pode ir para outros níveis. Fico muito contente e a presença de todas aí. Mais uma vez, parabéns, Vanessa e Manu, pelos prêmios. Depois eu compartilho pelo WhatsApp, que eu tenho o WhatsApp das duas, para que elas possam usufruir de tudo isso, né? Então, uma rica noite a todos e todas, grata pela presença, e amanhã, 20h15, no meu Insta. Tchau!